Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. E eu queria ler inicialmente apenas um versículo, que é o versículo 1, mas eu peço à igreja que deixe a Bíblia aberta nos demais versículos, porque nós vamos ler todo o capítulo, mas a primeira leitura será apenas no versículo 1. Amém? Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eu pediria aos irmãos que estão lá atrás que avisem ao pessoal que está chegando o texto bíblico que nós estamos examinando na tarde de hoje. Então diz assim a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Amém? Amém. Que o Senhor, Ele possa falar de um modo especial ao nosso coração no dia de hoje, e que essa palavra ela traga mudanças profundas nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos pregado uma série de mensagens na primeira epístola de Pedro, e eu comecei a ler, logicamente, a segunda epístola, e o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra. É uma palavra que tem trazido um certo pesar, e é com temor e tremor que eu trago a palavra no dia de hoje, para falar sobre um perigo que tem rondado os crentes dos nossos dias, especialmente. É um problema antigo, visto que nesta epístola escrita há mais de 2000 anos, o apóstolo Pedro já falava no assunto, mas a gente tem percebido que este assunto tem se tornado cada vez mais necessário e cada vez mais urgente. Enquanto a primeira epístola de Pedro, ela é chamada de Carta da Esperança, e se preocupa em trazer uma palavra de encorajamento aos cristãos perseguidos e dispersos, esta epístola, esta segunda epístola, ela trata de lembrá-los dos pilares da sã doutrina. Aqui a verdade fiel confronta os falsos ensinos, e podemos chamá-la de Carta da Fidelidade Doutrinária. Conteúdo, sobretudo, do capítulo que nós estamos examinando hoje, que é o capítulo 2, tem muita semelhança com a epístola de Judas. Para aqueles que não têm familiaridade com a palavra, não estou falando de Judas Iscariotes, mas Judas, o meio-irmão de Jesus, que escreveu uma epístola, está ali juntinho de Apocalipse. Nós vivemos dias de muitas invencionices teológicas, heresias destruidoras têm se infiltrado nos redutos cristãos para tirar a centralidade do Cristo e banalizar o sacrifício da cruz do Calvário. A doutrina da morte vicária de Jesus é uma doutrina central. Nós não podemos perder de vista que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que veio
apresentar Deus aos homens, revelar Deus aos homens. Só que nós temos percebido, primeiro, as pessoas não gostam de estudar a palavra de Deus. E por isso mesmo têm sido alvos de inúmeros ensinos espúrios, ensinos que são absolutamente contrários à palavra de Deus. E uma das teologias que mais tem ganhado adeptos nos nossos dias, apesar de ser algo antigo também, é a teologia do universalismo da salvação. Segundo os seus defensores, ao final, todos os seres humanos serão salvos, porque Deus é amor e não aplica juízo sobre ninguém. Isso é o que eles dizem. E eu, sinceramente, eu não sei o que eles fizeram com os inúmeros versículos que dizem o contrário. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é bondade, mas Deus é severidade. E o apóstolo Paulo, ele diz: atentai para a bondade e para a severidade de Deus. E o que mais me espanta e nos faz também tremer nas bases é o fluxo para estas vertentes de pessoas que até então aparentemente eram tão equilibradas na fé e que sempre foram referências em termos teológicos. Eu vi o diácono Tião fazer uma leitura muito oportuna na carta de Paulo a Timóteo, fazendo uma recomendação a Timóteo, Paulo fazendo uma recomendação a Timóteo, para que ele prestasse atenção na sã doutrina, para que ele olhasse com rigor para a sã doutrina. E nós temos clamado neste lugar, não podemos fazer muita coisa, mas fazemos o papel do beija-flor que tentava apagar um incêndio. E ele ia com um biquinho pequeno, tirava um pouco de água do riacho e jogava naquele incêndio tão grande. É mais ou menos isso que nós estamos tentando fazer. Não vamos conseguir muita coisa, mas a nossa parte a gente está fazendo. Que a nossa boca não se cale, que nós possamos falar sobre isso exaustivamente. Aqui nós temos um grupo de pessoas que tem se devotado ao evangelismo, que você possa estar firme na sã doutrina cada vez mais, para que a gente não permita, pelo menos aquelas pessoas que passem por nós, a gente não deixe de falar a respeito desse assunto, em nome de Jesus. E eu acho que, mais uma vez, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele traz uma palavra extremamente oportuna. Ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Isto significa que qualquer um de nós está sujeito a tropeçar nessa área, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça olhar tão somente para Ele. E eu queria chamá-los, formamos hoje um pequeno grupo, e eu queria convidá-los a deixarem a sua Bíblia aberta na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, porque nós vamos voltar aos textos. O apóstolo Pedro, ele chama a atenção dos seus leitores para algumas características dos falsos mestres com seus ensinos heréticos. Então, a primeira característica que Pedro chama a nossa atenção aqui: eles são dissimulados, agem sorrateiramente e demonstram um aparente e até temporário conhecimento das Escrituras. Quando eu digo um aparente conhecimento, a palavra sem o poder do Espírito, ela não traz mudanças. Por isso que Jesus disse a certo grupo que o abordou a respeito de determinado assunto, ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, palavra e poder precisam andar juntos. Então, nos versículos 1, 20 e 21 desta epístola, diz o seguinte: no passado, vou ler na NVI, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo,
Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Pedro não está dizendo que salvação se perde. Nós vamos voltar a esse assunto no final da abordagem de hoje. Pedro está dizendo, está falando de um conhecimento superficial da palavra. Aqueles que vão à igreja, se emocionam com a palavra, aqueles que até decoram uma meia dúzia de versículos, têm uma facilidade de conhecer as escrituras do ponto de vista teórico, mas nunca experimentaram a regeneração viva do Espírito de Deus. Até se batizaram, fizeram uma decisão pessoal, fazem parte do rol de membros da igreja visível, mas não fazem parte do rol de membros da igreja invisível, daqueles que estão arrolados nos céus. E é curioso que eu queria chamar a atenção do grupo para o fato de que o autor da palavra, através dos seus vários instrumentos, Paulo, Pedro, profetas do passado, apóstolos de Jesus, enfim, através dos seus vários instrumentos, ele continua dizendo e advertindo acerca das mesmas coisas. Paulo, advertindo os presbíteros de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30, ele diz o seguinte: sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Queridos, o aparecimento de falsos mestres nos dias de hoje, e isso vem desde os dias que os pais da igreja adormeceram, é um sinal visível, um dos sinais visíveis da segunda vinda de Jesus. Então nós precisamos estar atentos. Paulo, falando a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 da primeira carta, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitos ensinos que nós temos percebido nos dias de hoje são ensinos com o propósito de angariar adeptos, de caçar as almas no meio do povo. O que é que tem faltado? O Senhor diz na palavra dele, falando através do profeta, me parece que é Oséias, ele diz que o povo dele sofre por falta de conhecimento. Tem faltado conhecimento. Nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para estudar, para ler, para meditar na palavra de Deus, comparar coisas espirituais com espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nós temos procurado trazer nos últimos tempos mensagens em que a Bíblia explica a Bíblia. E isso serve para que nós não tentemos trazer mensagens e palavras trazidas do nosso próprio coração. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, Paulo diz o seguinte, continua instruindo o jovem pastor Timóteo, dizendo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. É uma palavra pesada, é uma palavra densa, é uma palavra dura, mas o povo de Deus precisa estar vigilante com relação a esses perigos que têm nos rondado. Outra coisa, você precisa aprender a depender de Deus. Foque no Cristo. Olhe para o Cristo. Não olhe para líderes. Qualquer um de nós da liderança dessa igreja pode decepcionar você, mas Jesus jamais decepcionará. Por isso nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Deus. A gente tem percebido nos dias de hoje uma tentativa de aprisionar as pessoas para que elas não saiam dos nossos guetos. Nós precisamos ensinar as pessoas a dependência absoluta de Deus. Tem lugares em que as lideranças proíbem que você visite outras igrejas. Isso não é de Deus. E eu queria chamar a atenção ainda a respeito dessa primeira característica para uma exortação do autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 29, ele diz: quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. De Deus não se zomba. Quando nós compreendemos, quando essa palavra salvífica, ela entra no nosso coração, quando essa palavra de vida eterna, ela entra no nosso coração, o coração arde e não tem para mais ninguém. Nós queremos o Cristo, nada além do Cristo. A segunda característica é que esses falsos mestres defendem antes de tudo os seus interesses pessoais, procuram adeptos para si e não para o Cristo, são avarentos e são gananciosos. Muito sério. Versículos de 2 a 10, versículos 13 e 14 dizem o seguinte, preste atenção. Eu estou lendo na minha versão, vocês lerão na versão de vocês. De 2 a 10. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes,
Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos. Palavra pesada. E quando eu trago essa palavra hoje, eu trago, repito, com temor e tremor. Porque qualquer um de nós está sujeito a tropeços. Que o Senhor possa nos conservar de pé na presença do Filho do Homem. Que o Senhor possa nos sustentar com a sua mão direita fiel. Nós temos visto o efeito devastador de certos ensinos que têm difamado o caminho da verdade. Nós temos visto o resultado de escarnecedores que vão para a mídia fazer gozação com as coisas concernentes a Deus. Nós temos visto isso nos dias de hoje. Queridos, tem havido uma proliferação tão grande desses falsos ensinos, que a falta de temor e tremor tem adentrado os redutos cristãos. Tem faltado temor e tremor nos nossos corações. Nós perdemos a capacidade de chorar, nós perdemos a capacidade de clamar, nós perdemos a capacidade de tremer na presença de Deus. Não há reverência, não há temor, e isso tem acontecido cada vez mais. Tem uma geração de filhos que estão crescendo, de crianças que estão crescendo, e muitos deles têm sido negligenciados. Nós precisamos acordar para essa realidade. Pais, sacerdotes dentro dos lares, instruam os seus filhos na palavra da verdade. Mães, edificadoras dentro dos lares, instruam suas crianças na palavra da verdade. Não há mais temor às coisas concernentes a Deus, nem às coisas concernentes a Ele. Eu queria chamar sua atenção para o que diz o autor, Judas, meio irmão de Jesus. A epístola de Judas só tem um capítulo. Eu vou ler do versículo 4, depois vou pular para o 11, do 11 ao 13, diz assim, repara que texto parecido. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único soberano e Senhor. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Nós estamos tão cauterizados que permitimos que determinadas coisas entrem nas nossas casas pela porta da frente. Permitimos que determinados programas de televisão entrem, programas que têm escarnecido do Senhor, e nós precisamos estar atentos a isto. E nós vemos muitos crentes dando risadas com esses programas. Outro dia o Fantástico veiculou uma cena onde aparecia a ceia do Senhor,
E ali, a figura que representava o Cristo, eles fazendo gozação com aquelas figuras, como se fosse a Santa Ceia, acabou o temor. E o pior de tudo é que crentes assistindo isso e achando muito engraçado. Uma novela que tem um personagem que numa das chamadas que estava passando, eu vi, o sujeito tem vários bordões e que esses bordões são todos tirados de cenas bíblicas. Gozações. É tudo muito engraçado. Nós perdemos a capacidade de temer e tremer na presença de Deus. E os textos que eu trago hoje são textos extraídos da Santa Palavra de Deus, não tem nada tirado da minha própria mente. São vários instrumentos de Deus trazendo a mensagem do mesmo autor, que é o Senhor da Palavra. Vamos continuar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5, Paulo diz o seguinte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Crente em Jesus precisa andar em sobriedade. Nós somos observados por homens e por anjos eleitos e por anjos caídos. Há uma torcida tremenda de anjos caídos esperando a nossa queda. Então que nós possamos ver por onde nós temos andado. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, a terceira característica desses falsos mestres, eles, depois de tudo isso, eles abandonam com muita facilidade o caminho, pois jamais foram verdadeiramente regenerados. Versículo 15, 21 e 22 da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, dizem o seguinte: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O autor de Provérbios diz no capítulo 26, no versículo 11: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. É uma palavra de exortação pastoral, é uma palavra que a minha oração é que o Senhor, Ele continue ministrando ao seu coração, que traga incômodo à sua alma, no nome santo e poderoso de Jesus. E o que nós aprendemos com esse pequeno texto? Em primeiro lugar, em dias de falsos ensinos, investamos tempo lendo e meditando nas Sagradas Escrituras. Só conhecendo a verdade podemos discernir o engano. Mas quando eu digo lendo, é lendo todo o texto, não é praticando a bibliomancia. Eu vou ver o que é que Deus vai falar comigo. Pá, abriu a palavra, o versículo que saltou aos olhos, você diz: é aqui que Deus está falando. Esse é um grande problema que a gente tem visto nos nossos dias. Insira versículos dentro dos seus respectivos contextos, veja o que é que aquele contexto quer falar com você, e então seja abençoado naquilo que Deus quer ministrar. Segundo lugar, não fomos chamados para julgar,
mas o Senhor nos ensina a discernir. E pelo fruto se conhece a árvore. Dons não testificam de espiritualidade, e sim os frutos. Há uma diferença entre unção e persuasão. Os políticos têm persuasão. Os líderes do mundo têm persuasão. Mas o servo de Deus tem unção de Deus. Unção de Deus é poder de Deus em ação. Que o Senhor ele continue ministrando a respeito disso. Terceiro lugar, a igreja visível só tem um Senhor e Rei, Jesus, o Cristo de Deus. Somos todos meros canais da multiforme graça do Senhor. Mais nada do que isso. Essa igreja não tem um dono humano. Essa igreja é do Senhor Jesus. Amém. A igreja do Senhor Jesus na terra, ela é invisível, formada por vários grupos espalhados em toda a face da terra, mas um só é Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém. E eu queria terminar com as palavras do nosso mestre Jesus, em Mateus capítulo 7, dos versículos 21 a 23, eles dizem o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus.